O meu maior sonho é que, de alguma maneira, a humanidade possa se reconectar com o mundo natural. Voltar a se sentir parte da natureza. Estar aqui com esses jovens caminhando e ver que brilha o olho, que eles enxergam uma coisa diferente, que eles começam a ouvir. É como se a pessoa não estivesse enxergando uma parte do mundo e de repente ela começa a enxergar. E se a gente consegue fazer educação com a economia caminharem juntas, eu acho que é a combinação que a gente precisa mesmo. Bom, essa aqui é a segunda edição do projeto Parque ao Lado, que está acontecendo aqui no Parque Nacional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, no Paraná, em parceria com o Refúgio das Curucacas, e o objetivo é que os alunos, os visitantes, visitem e conheçam e decifrem as furnas aqui do Passo do Pipo. Esse projeto surgiu de uma ideia, que veio de mim e da Letícia quando a gente estava na expedição entre parques. A gente visitou todos os parques nacionais ao longo de 3 anos e meio. A gente conheceu todas as maiores belezas e riquezas do nosso país. E era muito comum ver que as pessoas que moram no entorno dos parques não visitam tanto quanto a gente imaginava ou tanto quanto poderiam. E aí as pessoas sabiam que a gente não era necessariamente ali das cidades e perguntavam: nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui? E quando a gente respondia que a gente estava visitando um parque nacional, muita gente se surpreendia, né? Alguns sabiam que existiam os parques ali do lado da casa delas, outras sabiam que tinha, mas não sabia muito bem o que tinha ali de interessante para fazer e ficavam curiosas para entender a nossa presença ali, né? O que será que tem de tão interessante nesse lugar que é aqui do lado e que a gente nunca foi? E a gente ficou brincando muito, eu e o Denis, no sentido de se a gente ganhasse na loteria, né? Se a gente tivesse dinheiro infinito, se a gente pudesse ter acesso a recursos, aonde que a gente decidiria investir, né? O que faria sentido? E a gente entendeu que é muito importante você se sentir pertencente ao ambiente onde você mora. A gente que era de fora, colhia os frutos, né? Sentia esse benefício de você estar em um lugar muito diferenciado em termos de conservação, estar num lugar aprendendo com pessoas que traziam, né, os elementos sobre o mundo natural, traziam os elementos da importância da água, das espécies endêmicas, e a gente ficava se questionando mesmo, pô, mas as pessoas que moram aqui do lado não vão ter acesso a isso? E aí chegou um momento em que a gente, conversando com um parceiro nosso, falou, bom, o que vocês estão procurando fazer? E a gente então conversou com o Guilherme, validou essa questão de que aqui também nos Campos Gerais acontecia, de que muitas vezes o entorno, o visitante não é do entorno, né? Então quem é do entorno não vem tanto. E a gente então começou a discutir essa ideia de fazer um projeto, de aproximar as pessoas do entorno do parque. E esse ano a gente então escreveu esse projeto, o Instituto Entre Parques, com o Refúgio das Curucacas, com a 8 Vias. O que a gente espera desse projeto, quais são as regras para participar em termos de segurança, em termos dos alunos, o que a gente espera mesmo que saia disso, né, para eles. Inicialmente a gente pensou em estudantes, né, justamente por conta da educação ambiental, para que elas possam já ir se formando, né, com essa consciência e valorizando também e celebrando o que elas têm aqui do lado. Foi feito pela primeira vez em 2024. Na época foram 40 estudantes do 7º ano de um colégio público na zona rural aqui de Ponta Grossa. E a gente então está conseguindo expandir dessa vez a 130, 140 estudantes entre o 7º e 9º ano. A gente acha que Ponta Grossa está bem à frente disso. Tem um parque nacional, tem um parque estadual icônico aqui, o de Vila Velha também. É uma cidade que está rodeada dessas unidades de conservação, então é um lugar onde tem um potencial imenso para as pessoas poderem se conectar e poderem também conservar, proteger. Nós no Refúgio das Curucacas temos uma missão institucional que é de promover
a conservação do meio ambiente e a qualificação dos visitantes por meio de experiências turísticas memoráveis. Realmente o projeto nos ajuda a atingir esses objetivos, que as crianças consigam vir, que as escolas possam trazer, pulando essa etapa da dificuldade de acesso. A gente percebeu aí nessas últimas operações, né, o encantamento dos jovens quando estão vendo uma ave que está chegando perto deles, e eles estão vendo que não é só naquele super vídeo do National Geographic que eles vão conseguir ver aves bonitas, e é possível ver isso perto de casa. Desse ano eles preenchem um formulário, né, um questionário, antes mesmo de saber que eles vão vir, para a gente testar o conhecimento em educação ambiental. E depois de visitar, eles voltam a preencher o questionário, algumas das questões são repetidas e outras novas, para a gente medir qual que é o ganho, né, o quanto que eles aprendem em estar nesse ambiente natural. E aí você tá aqui hoje e vê uma criança comentando, nossa, eu não sabia que isso existia, né, aqui perto da minha casa. Eu achei que a gente ia num parquinho ali no centro da cidade e de repente está aqui. Eu não consigo dizer outra palavra, porque eu acho que é esse momento meio uau mesmo. Você descobre um novo mundo, né? Você descobre um novo mundo e aí mais impressionante é isso. Você descobre um novo mundo que estava do lado da sua casa e que você não sabia que existia. Eu acho que é um projeto bem completo, assim, por inúmeras razões, né? Pra gente, financeiramente é viável, é bacana, é interessante, mas vai além disso, porque a gente vê nas crianças, assim, a oportunidade de entender de uma maneira mais profunda, não superficial, assim, pensando só, é só o turismo. Não, é essa questão ambiental, de preservação, da importância de se preservar a natureza. E essa atividadezinha aqui foi muito interessante porque eles ficavam pesquisando e procurando, que é um método meio científico, né? Deles observarem e analisarem e relacionarem com a imagem que eles receberam. Alguns alunos ainda comentaram que, como são da zona rural, eles veem os bichos lá e não dão valor. E aqui, fazendo atividade, eles estavam relacionando e comentando. A aluna falou assim, nossa, professora, agora eu vou começar a dar mais valor lá onde eu moro. Durante o passeio, eles puderam entender o porquê que essa região é tão especial. Então, ela guarda duas formas de vegetação muito específicas, que são os campos e as florestas com araucárias. Dentro dessas vegetações, a gente tem espécies únicas que ajudam o ambiente a se manter em equilíbrio. E também tem espécies endêmicas, que são espécies que só acontecem aqui na região dos Campos Gerais, como o cacto-bola. Olhar para uma espécie endêmica e entender que só existe aqui, elas tirando foto e marcando no guia, né, o guia de campo que elas recebem também, é incrível, né? Juntar lá no final, no lanche, com a Aniela, falando sobre as frutas, sobre os ingredientes locais também. Tio, tia, né? Pô, vamos trocar uma ideia. Então, acho que o ambiente natural propicia essa abertura também de conversa. Eu acho que é muito legal. Eu não sei se era um resultado não esperado, mas que eu acho que se confirma, é perceber o envolvimento de muitas pessoas, né? O seu envolvimento, o envolvimento da Jordana, do pessoal do ICMBio, da Aniela, quer dizer, todo mundo torcendo muito, todo mundo muito emocionado, né? Então, assim, quando você pensa nessa comunidade que se forma ao redor do projeto e que tá ali todo mundo dando o seu melhor e empolgado e querendo participar, eu acho que isso é algo que perdura. E a outra coisa é com relação ao projeto. Hoje ele foi financiado com doações e com compra de camisetas, 100%. E desse total que a gente conseguiu arrecadar, 83% vai ficar aqui, vai ficar em Ponta Grossa, principalmente aqui na região do Passo do Cupo. Então acho que isso é uma veia econômica muito importante, né? Então você juntar as duas coisas, porque o econômico ele sempre tem que trazer essa possibilidade também para a gente reconhecer quem está fazendo um bom trabalho e a gente também garantir que vai ter uma sustentabilidade. E se a gente consegue fazer educação com economia se juntarem, né, e caminharem juntas, eu acho que é a combinação que a gente precisa mesmo. Para o nosso projeto, especificamente, é que, de alguma maneira, a humanidade possa se reconectar com o mundo natural, que a gente volte a entender que nós somos mais uma espécie no meio de todas essas outras espécies que têm coisas maravilhosas para nos mostrar, para nos contar e que merecem estar aqui, e que a gente possa, de alguma maneira, voltar a se sentir parte da natureza, que a gente possa
voltar a entender que esse planeta é uma casa comum e que a gente precisa cuidar dele e que a gente precisa aprender a se relacionar com os outros seres, reaprender a se maravilhar com os outros seres que estão aqui do lado. Então, para mim, eu acho que eu diria que esse é o meu maior desejo mesmo. Muito interessante mesmo pensar que o desejo de poder escalonar isso para todos os parques nacionais é o sonho futuro, uma política pública mesmo, né, para que todos os alunos do ensino médio tenham a possibilidade de conhecer um parque nacional, estadual, municipal, um parque natural, idealmente o que está do lado de casa, né, porque a gente muitas vezes precisa de alguém de fora olhar, chegar e dizer: nossa, que lindo isso, para você parar e perceber, bom, eu passava, né? Eu passava todos os dias e enxergava, dava uma olhada, não achava que isso era bonito. Mas eu acho que essa é a força também, sabe, do nosso papel. Visitaram todos os parques nacionais e conseguem dizer, bom, todos eles têm o seu valor. É emocionante para a gente participar. Eu me sinto honrada de fazer parte do Parque ao Lado. Pensa, né, no que a gente oferece aqui como algo que toque o coração das pessoas, que sensibilize de alguma forma e que leve assim, para essa reflexão da preservação do meio ambiente, da história, da geografia. E realmente isso transforma o olhar dela para a conservação, para a biodiversidade e a importância de estar presente nesses locais, trazendo essas informações para o resto da família, vendo que cada um tem sua responsabilidade diante, né, da natureza que nós temos hoje. Vida longa ao projeto. Com certeza a gente vai fazer de tudo para que a gente possa fazer mais e mais edições aqui e a gente quer que isso aconteça em todos os outros 74 parques nacionais. Nossa ambição é que um dia se torne uma política pública, uma realidade, que todos os estudantes do ensino fundamental visitem e conheçam parques naturais, idealmente aqueles que estão do lado da casa deles. Que todos possam voltar a sonhar e os parques nacionais são um caminho, uma vez que você se abre para a experiência, eu acho que é muito difícil mesmo você não sair transformado.